Em cima da hora. Compromisso com a notícia do dia a dia da nossa região. É o desafio agora, no Em Cima da Hora. Prestação de serviço pela cidadania e destaques do melhor que acontece em nossas cidades. Em Cima da Hora. Apresentação: Heraldo Santos, com Sidney Costa e Milton Gonçalves. Bom dia, ouvintes, bom dia, internautas, bom dia você que nos vê e ouve aqui pela Rádio da Vila, começando mais um Em Cima da Hora, nesta terça-feira, 17 de março de 2020. Já presente aqui no estúdio para nos acompanhar nesse trabalho de hoje, o nosso comentarista, o nosso consultor imobiliário, César Antela. Bom dia, César. Bom dia, Heraldo, bom dia, ouvintes, internautas, espectadores. Heraldo, mais uma vez agradeço o convite e acho que de todas as vezes que eu tive o prazer e a honra de participar do Em Cima da Hora aqui na Rádio da Vila, eu acho que essa é a vez que eu venho mais entristecido e mais preocupado com a real situação que nós estamos enfrentando agora com essa questão do coronavírus, viu? Mas é por causa da pandemia? É, Heraldo, porque parece que está havendo duas falhas que eu vejo muito grande no meu humilde pensar. Primeiro, a comunicação. A comunicação numa hora dessa não pode ser política. Ela tem que ser prática e verdadeira. E segundo, a falta de conscientização. E uma coisa está intrinsecamente ligada à outra. Quer dizer, se a comunicação é falha ou é fraca, a consciência também não se forma ou não se fortalece. Então, não é para, com todo respeito à juventude, estão suspensas as aulas, não é porque estão suspensas que eles estão de férias. Foram suspensas para ficar em casa, foram suspensas para evitar o contágio e a disseminação do vírus. Agora, vai todo mundo para as baladas, para o shopping, quer dizer, gente, então vai se estudar. É, verdade. Eu não sei se eu estou sendo muito simplista, simplório ou muito ignorante no meu linguajar, mas eu não vejo por onde possa existir conscientização e uma efetiva tentativa de controle dessa pandemia se não houver conscientização da população. Bom, vamos dar uma atualizadazinha nos números. Yuri Hudson, lá de Brasília, são mais de 200 casos já confirmados da doença aqui no Brasil. O Ministério da Saúde divulgou nesta segunda-feira que existem no país 234 casos confirmados do novo coronavírus. No domingo, eram 200 casos. Mas o número de contaminados pelo Covid-19 pode passar dos 250, já que o balanço do Ministério ainda não leva em consideração novas infecções divulgadas pelas secretarias de saúde de 8 estados, como no caso de Goiás, que confirmou 3 novos casos no estado. De acordo com o Ministério, 2.064 casos são suspeitos e, até o momento, 1.624 foram descartados. Dos confirmados, 152 casos são em São Paulo e 31 no Rio de Janeiro, os únicos estados a registrarem até o momento a transmissão comunitária da doença. Na coletiva desta segunda-feira, o secretário executivo da pasta, João Gabardo, confirmou que até 1.800 médicos cubanos que participavam do programa Mais Médicos sem o Revalida e que foram dispensados pelo governo Bolsonaro poderão ser reconvocados para ajudar no atendimento nos postos de saúde. A medida é excepcional e se faz necessária diante das baixas que podem ocorrer na área hospitalar nos próximos dias, como avalia Gabardo. Eles deverão passar inicialmente pelo Conselho Federal de Medicina, vai examinar a documentação desses médicos cubanos e após a aprovação pelo Conselho Federal de Medicina, eles entrarão no programa. Isso não significa revalida, isso não é revalida, é simplesmente um procedimento em que o Ministério da Saúde vai ter a parceria com o Conselho Federal de Medicina para verificação dos documentos desses profissionais. Além dos cubanos, o
o Ministério prepara a convocação para estudantes na área de saúde que estejam no último ano de formação. O governo também decidiu adiantar a implementação dos 2.000 leitos de UTIs que serão disponibilizados aos estados. Segundo Gabardo, 540 leitos já serão distribuídos a partir desta terça-feira. Caminhões começam a serem carregados com esses leitos, com todo o conjunto de equipamentos e serão distribuídos para os estados, obedecendo uma grade, um critério que está sendo discutido pelos próprios secretários estaduais da saúde. Outra medida adotada pelo Ministério da Saúde foi a distribuição de 432 milhões de reais para as secretarias estaduais de saúde. Cada unidade receberá R$ 2,00 por cidadão para empregar o valor em investimento de combate ao Covid-19, inclusive na contratação de leitos de UTI. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Bom, tá aí, a atualização desses números e o governo já adotou algumas medidas na área econômica, né? O ministro Paulo Guedes liberou aí um pacotão, são 147,3 bilhões de medidas emergenciais que vão ser colocadas aí no mercado, no sentido de dar uma estancada aí nos efeitos, né, dessa crise que é braba. A crise é muito braba, né? O anúncio foi feito ontem pelo ministro, né, e prevê, né, a ampliação do programa Bolsa Família e a antecipação da primeira parcela do 13º salário dos aposentados e pensionistas do INSS. Bom, tem algumas outras medidas que dependem aí do Congresso Nacional para serem viabilizadas. De qualquer maneira, o governo me parece que está fazendo a sua parte. De fato, está fazendo a parte dele. Até porque não poderia ser diferente. Por isso que é governo. Agora, a questão maior é a parte do Congresso. Que uma hora dessa, de uma pandemia mundial, de um risco fortemente existente para destruir a economia brasileira e acabar de vez com todas as esperanças do Brasil sair do buraco, o Congresso não pode se fazer de rogado, esses verdadeiros pseudo-deputados, porque são todos oportunistas de plantão, querendo fazer chantagem, querendo fazer troca-troca no sentido pior das palavras, toma lá da cá, porque esse ano é ano de eleição, e eles querem fortalecer suas bases para a eleição de 2022. Quer dizer, que gente que é essa? Que consciência tem um cara que se diz eleito e representante do povo ao fazer isso? Gente, é o fim do mundo. É o fim do mundo realmente. É uma falta de vergonha na cara. Bom, aqui ontem em Santos houve uma reunião dos prefeitos, os 11 apresentaram 11 medidas para conter o coronavírus. Eles se reuniram na Prefeitura de Santos e essas 11 medidas, que inclui aí a suspensão de aulas, de visitas a hospitais, realização de eventos culturais e esportivos, adoção do regime home office para o setor público, para as pessoas que têm mais de 60 anos, também a suspensão de autorização para vans e ônibus de turismo, né, que até alguns anos atrás eram chamados dos chamados farofeiros, né? Isso. Farofeiros que vinham para cá. Também a recomendação para restrição de circulação do público em shoppings, teatros, cinema. Mas todas essas medidas esbarram numa outra que é muito mais grave. Tudo bem, se todo mundo ficar em casa parado, e aí? A economia? O que vai acontecer? Mas, pois esse é o efeito da causa. A causa, ela existe. Quem tiver que trabalhar, tem que trabalhar. Agora não pode também sair na pandemia e dizer, vai todo mundo para casa. Não, o que não pode é se tornar uma panhisteria. Pois é. Né? Agora, veja, o problema está na disseminação. Tem que controlar a disseminação do contágio. E para controlar, tem muita gente
que não precisa realmente estar na rua. Por exemplo, as pessoas, com todo respeito, as pessoas mais idosas, 60 anos para cima, que tem lá suas atividades em clubes de servir, tem suas atividades voluntárias, tem suas atividades na pracinha, jogando, batendo uma pedrinha, jogando dominó, então tá tudo bacana. Isso é um risco desnecessário, não precisa correr esse risco. Os estudantes, como eu falei na abertura do programa, Heraldo, estão suspensas as aulas, não é por uma questão de férias. É exatamente para evitar a concentração. Para evitar a concentração. Aí vão todos para o shopping, vão para o cinema. Quer dizer, aí o empresariado também, me parece, que está na dúvida. Uma linha muito tênue que está dividindo a consciência do empresariado. Vou manter o meu lucro ou vou fazer o que minha consciência manda? Porque, na realidade, os cinemas tinham que ser fechados. Os shoppings tinham que ser fechados. Nós não estamos numa brincadeira. Não é um dia das bruxas, só dia 31 de outubro, que é um único dia. Não, não é. Vejam a Itália, o que aconteceu, porque a Itália fez pouco caso. O primeiro caso que aconteceu aos arredores de Milão teria sido detectado se os enfermeiros e médicos lá do hospital onde foi atendido o primeiro, tivessem diagnosticado correto, mas não acreditaram. Fizeram pouco caso. Isso é coisa da China. É gripe. Então, veja, é muito difusa as informações, tem muita coisa que nós não sabemos ainda. Agora, o que nós sabemos e podemos projetar é que se deixar se instalar no Brasil o descontrole dessa situação, certamente todos, independente de idade, a economia vai para o brejo. Vai mesmo. Olha só, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, decidiu ontem decretar emergência na capital paulista. E entre as medidas estão a suspensão do rodízio de trânsito, restrições a velórios, possibilidade de apreender bens essenciais no combate à pandemia, como o álcool em gel. O produto já está em falta no mercado. Há relatos também da escalada de preços. E a apreensão seria nos moldes do recolhimento de combustível que ocorreu durante a greve dos caminhoneiros em 2018. As regras devem ser decretadas hoje. E ele também anunciou que vai se mudar por tempo indeterminado para a sede da prefeitura no viaduto do Chá. A partir de hoje vou passar a dormir aqui, disse ele, que passa por um tratamento contra o câncer desde o ano passado. A suspensão do rodízio de veículos, segundo disse, tem o objetivo de esvaziar a rede de transporte público. Além disso, todos os ônibus municipais deverão ser limpos com água sanitária no final da linha. Em velórios serão permitidos até 10 pessoas por sala. Todas as medidas estão sendo tomadas por acompanhamento e sugestão dos profissionais de saúde. Bom, no caso do velório, eu acho que tem que ter um entendimento da família, que se faça um velório intimista só a família e ponto final. Não tem como. Vamos lá. Vamos tentar avaliar as medidas que o Bruno Covas está adotando. O que me chamou a atenção de todas essas que você anunciou, o rodízio de carro. Veja, se é justamente a solicitação para que as pessoas permaneçam mais tempo em casa, a liberação do rodízio de carro, na minha humilde visão, estimula as pessoas a transitarem. Quer dizer, eu não estou entendendo qual seria o foco. Ele é em tempo ali determinado, de manhã. Em regiões, mas que regiões? Regiões comerciais. Aí o que acontece? Se está liberado, a pessoa está... Porque o problema da internet é que, como tudo na vida tem dois lados, o lado ruim da internet tem alguns engraçadinhos, sem consciência nenhuma de sociedade, que ficam postando fotos dos mercados desabastecidos, que está faltando não sei o quê, e gerando mais pânico ainda. E não é verdade, gente. Os mercados não estão desabastecidos, está tudo normal. Álcool gel, não precisa álcool gel.
você precisa de asepsia, você precisa ter higiene. É limpar a mão, é lavar a mão com sabão, pode ser sabão neutro, de coco, sabão em pedra, o que for, mas você tem que ter essa asepsia. É costume. O álcool gel, gente, não existia álcool gel. Não. Isso, pô, então não é... Aí é alguém ganhando dinheiro com a desgraça alheia. E isso é a conscientização que nós temos que ter. Agora, o que me chama a atenção são os canais, os grandes canais de comunicação no país, não orientarem as pessoas de formas alternativas. Por quê? Porque eles não querem perder seus anunciantes? Pois é. Quer dizer, onde é que está a cidadania? Onde está a civilidade? Fica complicado, realmente. Então, gente, eu acho que por isso que eu sempre falei e falo, não existe advogado, não existe ministro, não existe médico, não existe engenheiro, sem antes ter um professor. A educação é tudo na vida. Quem não tem educação não consegue aglomerar cultura, não consegue aglomerar entendimento e fica desesperado vendo notícia. E hoje todo mundo tem um celular e todo mundo, aqueles mais céticos ainda ficam na dúvida, mas que mexe, porque às vezes até eu me sinto mexido com as notícias que chegam no celular, mas eu vou buscar para saber se é boato ou não. Agora, a maioria não vai buscar, a maioria acredita no que está vendo. E, lamentavelmente, nós estamos passando um momento que está mostrando a real identidade e cara do povo brasileiro. Olha só, a grande parte dos fugitivos do Centro de Progressão Penitenciária, o CPP, Rubens Aleixo Sendim, de Mongaguá, já foram recapturados, né? Até amanhã de hoje foram 172 recapturados. Só que a administração do presídio está falando da fuga de 577 detentos. Eu estou achando um número muito elevado. Não, já até agora, até esta hora aqui, eu estava lá ontem. Fugiram. Eu estava lá ontem em Mongaguá. Estava no presídio? Não, estava lá em Mongaguá. Oh, meu Deus. Eu saí de Mongaguá às 3 da tarde e a fuga foi às 5 da tarde. E eu posso te dizer que, você sabe, minha sogra mora lá e ontem foi o aniversário dela, eu fui almoçar com ela. E a fuga, na realidade, o motivo, a causa da fuga foi a suspensão da saidinha. Isso. Mas eles não fugiram, eles fugiram porque a oportunidade foi dada. Eles renderam Não, o que precisa ficar claro é o seguinte, esse pessoal já está na rua, gente. Claro, é semiaberto. Ele sai todo dia. Ele sai, exatamente. Ele sai todo dia. Então eles saíram, não tem, então vamos embora. Então vamos embora. Vamos embora, e então saíram. volta. Foi na hora do retorno, Foi. da contagem, e falou, ó, não Isso. vai ter saidinha. Não vai ter. Aí pronto. Porque na então verdade a vamos voltar. saidinha é o seguinte, eles ficam 3, 4 dias em casa. Isso. É a saidinha Isso. de Páscoa. Isso. Agora, o que aconteceu? Foi tudo muito fácil, tudo muito frágil. Não são bandidos de alta periculosidade. Agora, eles devem para a justiça e têm que cumprir. É ponto. Agora, todos que estão sendo recapturados, por ordem do secretário de Justiça, me parece, vão para regime fechado. Vão para regime fechado. O número já aumentou, viu, Heraldo? Já está em 200 e poucos recapturados. Já recapturados, agora pela manhã. Porque eles não têm nem para onde ir. E às vezes ficam vagando, a polícia pega. Estão de uniforme. E não, gente, isso me parece. É outra história de pânico. Fugiram. Mas não isso fugiram, estão todo dia na rua. Isso. Mas isso daí me parece mais uma história assim, do gordo e o magro, dos trapalhões, porque não é, isso parece uma brincadeira numa hora dessa. E foi filmado a cena deles fugindo. Foi. Eles rindo, comemorando, parecia gol, pô, a torcida. Olha, se não fosse tão sério, eu diria que era hilário. É verdade. Olha só, tem uma matéria aqui também de Mais Médicos, né? O programa Mais Médicos abre inscrições para profissionais. A gente tem um áudio sobre isso, vamos ouvir.
As inscrições de médicos que desejam trabalhar no combate ao novo coronavírus começam nesta segunda-feira. Os profissionais, que devem ter CRM Brasil, vão atuar nas capitais, grandes centros, municípios carentes e aldeias indígenas. A convocação é feita pelo Ministério da Saúde por meio do programa Mais Médicos. Ao todo, serão mais de 5 mil profissionais. A remuneração será de R$12 mil e o contrato terá duração de 1 ano. O Ministério da Saúde afirmou que os médicos serão distribuídos em 1.864 municípios de forma emergencial, além de 19 distritos sanitários especiais indígenas. De acordo com a pasta, as capitais e grandes centros voltarão ao programa, que estava priorizando municípios mais carentes. O motivo é a maior concentração de pessoas nesses locais, que os torna mais propensos à propagação do coronavírus. Os profissionais de saúde devem começar o trabalho nos municípios no começo de abril. Reportagem Felipe Moura. Tá. Muito bem, tá aí o Mais Médicos aí. O governo Bolsonaro teve uma restrição muito grande com os mais médicos, essa coisa toda, mas agora, diante aí desse problema grave de saúde, ampliou. Eu acho que vindo e tendo a capacitação, passando ali pelos critérios de verificação, se realmente estão aptos a exercer a medicina, não tem problema nenhum. Não tem. Pelo contrário, eu acho que assim, tudo que é bom, Heraldo, tem que ser copiado. Mais Médicos nunca foi bom para o Brasil. Aquele primeiro esquema dos médicos de Cuba, aquelas coisas todas. Era uma agência né? Exatamente. De tráfico de influências para poder receber benécias por trás dos panos. Agora, o programa, que eu nem gosto de chamar Mais Médicos, porque remete a essa lembrança nefasta que nós tivemos aqui, mas a medicina, para ajudar a população, a contratação de médicos pelos governos de todas as esferas, municipal, estadual e federal, ela tem que existir. Eu, por exemplo, eu sou muito favorável o dinheiro do fundo eleitoral para fazer propaganda nas eleições, que se coloque na saúde numa hora de calamidade como essa. Claro. Mas não tem nem o que pensar, gente. Mas veja como é a consciência dos nossos políticos. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, dentro desse conceito, é que a gente tem que colocar para a população, aqueles que são formadores de opinião, que têm uma capacidade de entendimento das coisas, como qualquer um de nós aqui, nós temos que colocar a população o que está acontecendo para que ela possa refletir e entender, para que seja pressionado, através da opinião pública, as modificações que são necessárias, porque não dá para a burocracia ou a burocracia travar um país como o nosso e colocar em risco a nossa economia. Se esse dinheirama que é para gastar em propaganda eleitoral fosse colocada na saúde, quantos mil leitos não seriam possíveis se a China fez 2 hospitais em 15 dias? Quer dizer, gente, então é falta de consciência mesmo, é falta de amor pelo país, é falta de respeito pela sociedade, é falta, como eu disse, de vergonha na cara. E nos Estados Unidos, cientistas americanos iniciaram ontem o primeiro teste em humanos de uma possível vacina contra o novo coronavírus. Segundo o comunicado dos Institutos Nacionais de Saúde, NIH, na sigla em inglês, órgãos vinculados ao governo americano, a fase 1 de pesquisa clínica envolve 45 voluntários com idades entre 18 e 55 anos. O primeiro participante recebeu a dose em testes ontem. Conduzido pela Kaiser Permanente Washington Whitley Research Institute e patrocinados pela NHIV, o estudo será conduzido em Seattle, nos Estados Unidos, um dos mais afetados pelo surto. A primeira fase vai avaliar a segurança do produto, sua habilidade de produzir uma resposta imunológica. Antes do teste em humanos, a vacina, que é chamada de mRNA-1273, já havia demonstrado uma boa resposta quando foi testada em animais.
Depois da primeira fase, o possível imunizante ainda precisará passar por mais 2 etapas de testes em humanos. Bom, de qualquer maneira, os cientistas estão correndo aí, né? Na busca mas lá, de um imunizante. Lá em Seattle a coisa tá feia. A coisa tá muito feia e eu vou te dizer, tem participação de cientistas brasileiros, embora radicados lá, mas participação de cientistas brasileiros e com troca de experiências e informações dos cientistas aqui da USP, professores da USP, das 2 cientistas que foi em primeiro lugar a se isolar os genes do vírus. Então nós estamos numa condição tecnológica muito avançada também. O que falta mesmo, Heraldo, é vontade política, parar de palhaçada. Verdade. Olha só, você que vai para o Rio de Janeiro, se quiser visitar um dos principais cartões postais lá da cidade maravilhosa, entre os dias 16, que é hoje, né? E o final do mês não vai funcionar hoje é 17, bondinho. Né? Hoje é 17. Hoje é 17. Não vai funcionar o bondinho do Pão de Açúcar, né? Das principais atrações lá do Rio de Janeiro. Isso para evitar a propagação do coronavírus. Segundo a empresa que opera o bonde, o prazo pode ser alterado a qualquer momento. Isso vai ficar até o final do mês. Mas pode ser que eles ampliem. Já a Rio Star, que é a roda gigante inaugurada em dezembro na zona portuária, também vai permanecer fechada, né? A venda de ingressos pela internet será suspensa. Quem já comprou pode usar o ingresso em outra data. Bom, eu particularmente não gostei muito desse passeio no bondinho, não. Achei muito alto aquele negócio lá, dá um medinho, viu? Eu tive oportunidade já de ir também, e vou te dizer o seguinte, o Rio de Janeiro continua lindo, porém cada vez mais apodrecido. Isso é. Porque a natureza, ela embora tenha o dedo do homem, a geografia tocando, mas a geografia foi abençoada. De fato, o Rio é lindo, não tem dúvida. Só lamento o carioca ter tido tantos governos, e um especial, que está preso lá. Esse malfadado aí foi uma há 300 anos, ou seja, não sai mais da cadeia e não tem a menor possibilidade de sair. Lamento profundamente, porque o Rio de Janeiro era, de fato, a coqueluche do mundo. Não tem dele. A gente passava o final de semana no Rio de Janeiro, sim, né? Na década de 80 eu pegava tinha um Fusca, eu saía de Fusca aqui na sexta-feira, ia pela Rio Santos e voltava no domingo. Cara, não era coisa de moleque, mas era poesia. Naquele tempo você cabia dentro de um Fusca. Né? Hoje está difícil. Certo, mas era gostoso, viu, Heraldo? Era bacana. E pela Rio Santos, e não tinha problema de assalto, não tinha nada disso. A Rio Santos, quando era de terra ainda? Nada, tinha uma boa parte que ia pela praia. Mas faz parte. Olha só, e na contramão dessas cautelas todas, Cruzeiro sai do Porto mesmo após recomendação do Ministério da Saúde, aqui do Porto de Santos, né? Apesar das orientações do Ministério da Saúde em adiar os cruzeiros turísticos por tempo indeterminado, o MSC Ciavion saiu ontem do Porto de Santos. O navio tem capacidade de 5.331 hóspedes e é a maior temporada brasileira de cruzeiros. A companhia afirma estar tomando medidas de prevenção. Na sexta-feira, o Ministério da Saúde havia determinado que a realização de cruzeiros em toda a costa brasileira fosse adiada por um tempo indeterminado. A medida teria sido definida, segundo o secretário de Vigilância do Ministério da Saúde, o Wanderson Kleber de Oliveira, porque os cruzeiros são ambientes de confinamento com muita proximidade entre os turistas, e muitos deles são internacionais. Porém, um dia após o anúncio dessa determinação, a Secretaria de Vigilância em Saúde publicou uma errata sobre os cruzeiros no Brasil, na qual retirou a recomendação da proibição. Por isso, o MSC ontem partiu a mais uma etapa. Você vê o que é a consciência do ser humano, principalmente o ser humano em cargo de direção. A Costa Cruzeiros já se mandou do Brasil. Foi embora. Foi embora, suspendeu os cruzeiros, não tem... Porque a disseminação é muito grave, é grande, e vai abalar o nome pode abalar o nome da empresa de turismo. Claro. A MSC, por sua vez, não. Vai continuar fazendo os cruzeiros.
Quem pagou, pagou. Quem quiser se arriscar, se arrisca. Quer dizer... Quem agora, não for, perde. Quem não for, perde. Exatamente. E, no fundo, ninguém está preocupado com o bem maior do mundo, que é a vida do ser humano. Está todo mundo preocupado com o mal maior do mundo, que é o dinheiro. Agora, o que chama a atenção é que o Concais foi contatado pela reportagem para saber, né, que medidas estão sendo tomadas, essa coisa toda, e se calou. O Concais não tem o que fazer. Na realidade, se você analisar... Mas então diga. Não tem poder. Olha, a armadora já havia alocado o espaço para atracação do navio, embarca essa coisa toda, é problema dele. Agora, ficar calado? Mas eu não estou defendendo o Concais. Pelo contrário, eu acho que quem cala, quem se omite, concorda. Pois é. Né? E ele está concordando com as ações. Agora, o porquê de não falar, eu não sei. Confesso que não sei, que como você disse, vai lá e fala. Mas eu digo, o Concais mesmo não tem muito o que fazer. Porque, veja, o próprio Ministério voltou atrás. Foi. Quer dizer, gente... Erro da informação aí, então, né? Então, dando trombada. Então, exatamente. Aí você... Então, se você tem que culpar alguém, tem que culpar da onde saiu a ordem. Saiu a ordem, foi descumprida? Não foi descumprida, mas a princípio parece ter sido descumprida. Por quê? Porque saiu a ordem e foi divulgada, mas a contra-ordem não foi divulgada. Pois Quer dizer, não adianta. Olha, para tomar conta de galinheiro, basta você não ter problema de dormir muito, né? Lógico. Basta você ficar olhando, ver se a raposa está por perto ou não. Agora, quando você é um soneca e não tem condição nem de tomar conta de meia dúzia de galinha, claro que a raposa se aproveita. Olha aí, teve quase uma troca de supapos ontem entre o senador Major Olímpio e o governador de São Paulo, João Dória. O governador João Dória, do PSDB, e o senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo, se envolveram numa discussão ontem, durante a visita do Tucano, ao Departamento de Operações Policiais Estratégicas, o DOP, lá na Barra Funda, zona oeste da capital. Os dois trocaram palavras ríspidas e o Olímpio foi retirado por seguranças. A agenda oficial do governador informa que ele esteve em visita ao DOP com o diretor do departamento, o delegado Nico Gonçalves, e com o secretário de Segurança, general João Campos. O evento ocorreu das 10 às 11 da manhã. O Major Olímpio, por sua vez, afirmou que foi chamado ao local por policiais civis. João Dória escalou policiais do DOP para estarem desde as 7 horas para fazer imagens com ele. Os policiais me acionaram e eu fui para a frente do DOP. Em um dos vídeos divulgados pelo senador, é possível ver o momento em que Olímpio se encontra com Dória já dentro do DOP. Vai trabalhar, afirma Dória. Ao que Olímpio respondeu, você não tem respeito. Por meio de nota, o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado afirmou que o senador foi agredido por ecoar os anseios de todos os policiais civis do Estado de São Paulo. Já o governador Dória, também por nota, disse que é um desrespeito ao povo de São Paulo, um senador da República que vira as costas para o grave tema da saúde pública e quer fazer campanha política, ideológica e sindical na hora errada. Tá aí. Mas as cenas que a gente pode ver aí nas redes sociais é bastante, né, nada condizente, né, com o que se espera de dois senhores aí que ocupam elevados cargos da República. Heraldo, é trágico se não fosse cômico. E é cômico porque você pega um senador da República com um megafone na mão, uma caixinha de sons, deita-se na frente Parece do carro... o Zé Macaco, né? Pô, não é verdade? Zé Macaco. Deita-se na frente do carro do governador. O governador abre a porta, sai do carro, vai ao encontro dele, ele vai... Quase troca uns supapos, vão à via de fato, é o turma do deixa disso que segura daqui, segura dali. Não põe a mão em mim que eu sou senador e tal. E o Dória ficou com a camisa para fora da calça, que é um horror, rapaz, né? Na atual moda. Empurra então, daqui, empurra de lá. Isso, foi uma coisa assim, completamente hilária, completamente ridícula, e eu vou até além. Não tinha... Eu ouvi a entrevista
só o governador é que não deu a entrevista, mas a Rádio Bandeirantes ontem, logo após o episódio, o nefasto episódio, o Major Olímpio deu entrevista. E ele falou que aonde o governador estiver, que isso é um preceito da democracia, ele vai estar com o megafone dele, com a caixinha de som, gritando e falando e reivindicando em prol da Polícia do Estado de São Paulo. O secretário, se não me falha a memória, o secretário, não de segurança, mas o secretário de Estado na área administrativa do governo Dória, também deu entrevista. Explicou que foi dado um aumento de 5% para a categoria dos policiais, que, embora aquém do que gostariam, mas é o que se permite para o momento, porque existe um orçamento, como todos nós em nossas casas, e todos nós sabemos disso, que o investimento na segurança pública não é só folha de pagamento, mas é armamento, mas é segurança, como coletes à prova de bala, como uma série de coisas, enfim. E está sendo feito uns ajustes e tudo mais, enfim. O que nós temos que entender, na minha opinião, como povo que estou ouvindo e vendo essas aberrações que vêm acontecendo na política nacional, é que, de fato, a polícia paulista, me parece que isso é verdadeiro, é uma das mais mal pagas do Brasil. Os policiais de quase todos os outros 27 estados da federação recebem mais do que a polícia paulista. É verdade. Isso, em sendo verdade, num estado onde é o estado mais rico da população, E que nós arrecada, né? tem que ver e rever esta situação. Como também tem que ver e rever para os professores. Exatamente. Porque os 3 pilares de uma nação são educação, segurança pública, saúde, educação, saúde e segurança institucional. E dentro da segurança institucional está a segurança pública. Então, se não se dá estrutura para trabalho, fica difícil. Agora, o que eu vejo, eu não vejo. Eu conheço alguns policiais, e não policiais em cadeia de comando, mas policiais soldados, cabos, e eu vejo eles orgulhosos de pertencerem a uma corporação como é digna a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu vejo eles com orgulho de vestirem a farda para os seus familiares, como exemplo para seus filhos, como orgulho para seus pais. Agora, claro, que o policial ele tem que sustentar o filho, ele tem que sustentar a mulher, ele precisa ter dignidade salarial também. Se há para fazer acertos, se precisa se fazer ajustes, que se faça ajustes. Agora, o que não pode mesmo, gente, é um senador da República e um governador de Estado propiciarem um circo. Mas é um circo, e é o circo dos horrores. Publicamente, para todos verem. Até porque questões políticas não se discute assim na porrada. E um chamando o outro para porrada. Na China é assim, funciona bem. Mas na China. Na China pode ser. Até porque o governo é que detém a força. Então, veja, é lamentável, Heraldo, lamentável. Agora, eu acho que essa ganância do governador Dória em se lançar candidato à presidência da República ou algum dia ser presidente da República, eu acho que está cegando ele. Ele não está trabalhando, porque eu não vejo como uma pessoa participando de atos assim, mesmo involuntários, que ele poderia dar meia volta, sai, não fala nada, mas desceu do carro. Quer dizer, vai agregar alguma coisa na sua eventual candidatura à presidência da República. E o Major Olímpio, por sua vez, não sei, confesso que não sei. Um senador bem votado, um senador que tudo bem,
Não sei aonde ele está querendo chegar. Mas foi na esteira do Bolsonaro, né? Mas, Se fosse hoje, não teria isso. Concorda? mas foi ontem. Não. Se a eleição fosse hoje, não acredito que ele teria essa votação tão expressiva. Não tem assim. Sim, entendi. Ele foi na esteira do Bolsonaro. Sim, ele ganhou, claro, pelo PSL. Claro, quem é? Então, talvez por isso ele precise de autoafirmação política. Isso. Talvez ele precise. Agora, só que ele não pode fazer o povo de palhaço e, principalmente, os policiais de marionete. Não vai nada. Vai botar a caixinha de marionete. som lá. É senador da República, caramba. Então. Vai sabe? lá. Olha, Vem o parlamento. eu acho que o que está faltando, o que chamam tanto assim decoro parlamentar, é você respeitar a instituição que você representa. Exatamente. O nosso presidente, ele está presidente, recebeu uma orientação da Anvisa, dos médicos, da Presidência da República, da instituição que ele representa, para não ir a público, ele vai e faz ao contrário. E olha, exatamente por isso, o deputado Alexandre Frota diz que vai entregar hoje um pedido de impeachment contra o presidente. Tá. Segundo o Frota... Me perdoe, Heraldo, mas é outro oportunista que aparece, que quer pegar as coisas. Veja, qual é a moralidade desse cidadão? Deputado federal. Sim, mas é o que você falou aqui. Pegou o Major Olímpio, foi na esteira do Bolsonaro, ele deve ter ido na esteira do Bolsonaro também. Hoje, ele está com o Dória. Está com o Dória. Verdade. Quer dizer, então você veja uma coisa, ele está contra o Bolsonaro, porque ele foi eleito pelo PSL. Aí discutiram politicamente, ele brigou com o Guinho, Zezinho então, só para Luizinho. situar, ele diz que o pedido enquadra o presidente no artigo 268 do Código Penal, que criminaliza aquele que desobedece determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa. Né? E que o presidente estava passando aí por testes para verificação. Mas já caiu isso. Primeiro porque o teste dele deu negativo. E quando ele foi cumprimentar, ele não tem o vírus, ele não pode ser propagador de nada. Pelo contrário, ele pode se arriscar de pegar o vírus de alguém que estava lá. Então você veja como tudo isso é uma falácia, tudo isso é um jogo político. E a população que volta, vira e mexe, lê no celular... Ele diz que vai enquadrar também o presidente no artigo 85 da Constituição, que trata do crime de responsabilidade, porque incentivou as manifestações contra o Congresso, contra o Judiciário, enfim, contra demais poderes do Estado. Né? Agora, o Rodrigo Maia não quis se manifestar, e em entrevista no jornal Valor Econômico, deu a entender que o Congresso não vai se envolver com a iniciativa de um impeachment. Não, ele falou ontem na Bandeirantes também, logo depois do Major Olímpio, aliás, um pouco antes do Major Olímpio. Esse Nhonhô Maia, ele tem uma situação que ele... Como Nhonhô? Nhonhô Maia. Nhonhô é do Chaves lá? Não, Nhonhô Que isso? Ele tem uma situação, uma pretensão muito grande, talvez só não é maior que a do Dória, em ser presidente da República. E todo esse jogo pela ganância do poder faz com que as pessoas adotem posturas que sejam particulares. E parece que é uma postura de uma institucional, mas não é. Porque, no fundo, no jogo dos bastidores lá do poder, eles jogam com tudo. Tanto é verdade que ele, Nhonhô Maia, ele perdeu para o próprio Congresso, que deu uma rasteira nele. Ele mostrou que ele não tem toda essa liderança que ele pensava que tinha sobre o Centrão, quando da derrubada do veto do Bolsonaro, na semana retrasada. Mas olha só, a Janaína Pascoal, uma das autoras do pedido do impeachment da Dilma Rousseff, da ex-presidente Dilma Rousseff, né? E chegou a ser cotada como vice de Bolsonaro. Sim. Também defende a renúncia do presidente. Diz ela,
O que ele fez é inadmissível, injustificável e indefensável. Né? Crime contra a saúde pública, desrespeitou a ordem do ministro da Saúde. Este senhor tem que sair da presidência da República. Eu me arrependo do meu voto. Mas ela, não, nessa moça, até agora, ela é absolutamente coerente. Eu, de fato, simpatizo com a doutora Janaína Pascoal desde a época do impeachment e acho que ela tem toda a razão. A única coisa, porém, é que eu acho que é prematuro, até por um detalhe, que pouca gente tem falado. Entrou no ar, no domingo, às 8 horas da noite, no canal 577 da NET, a CNN Brasil. E no dia 9 de março, segunda-feira, foi a festa de lançamento da CNN Brasil. Foi num local confinado, foi num local onde todas as maiores autoridades dos 3 poderes estavam presentes e tinha lá para mais de 300 pessoas. Então, como é que você fala? Pau que bate em Chico, tem que bater em Francisco. O presidente estava lá? Não, o presidente não estava. A Janaína que estava? Não, a Janaína não, mas estava o Toffoli, estava o Nhonho Maia, estavam todos lá. Só não estava nem o presidente nem a Janaína. E já estava... Dia 9 de março, semana passada, segunda-feira passada. Então, veja, quando o Roto fala do rasgado, meu amigo, desculpe, mas isso é política da mais sórdida possível. Não dá para ser assim. O país não merece ser levado, a população não merece ser induzida e ser levada por essa política baixa. Como Dória e Olímpio, como Alexandre Frota, como tal. Sabe, eu vejo que o presidente, ele errou. Claro que ele errou. Ele não tinha nada que ir lá cumprimentar. Mas e os outros? Aliás, você foi na Praça da Independência? Eu passei. Passei. Eu passei, dei a volta, mas a Praça da Independência ela não estava fechada. Ela estava semi-fechada. Você vinha, porque eu vinha passei de carro. Eu vinha pela Ana Costa, contornei a Praça da Independência e entrei na Marechal Deodoro. E tive que sair por trás. Dali da Floriano para frente estava fechado. Até a Ana Costa. Mas não tinha muita gente. Não tinha muita. Tinha gente, tinha um caminhão do Exército, tinha uma caminhão do Exército? Tinha um caminhão do Exército parado lá. O que o Exército está fazendo? Não sei, era a banda foi convidada, tocou hinos marciais, tal, estava lá. Mas pode isso? Veja, é proibido, a pergunta é o contrário. Não, peraí, é uma manifestação política. Veja, não pode. Eu não sei, mas tinha um caminhão do Exército? Tinha um caminhão verde com o símbolo do Exército. Mas não será ele? Tem uns malucos aí que andam com não sei, aí, pode ser. Né? O cara está vestido de... Pode ser. Mas tinha uma banda que estava tocando... E a banda que estava tocando, na realidade, não era uma manifestação política, mas era, acima de tudo, uma manifestação cívica. Não deixou de ser. Mas não é uma manifestação oficial, né? Tudo, na atual conjuntura, Heraldo, na atual conjuntura, tenha sido o Exército na atual mesmo. conjuntura, todo e qualquer lado, como tem essa polarização muito grande, o que está faltando é bom senso. Está faltando é equilíbrio. E essa polarização, ela não vai levar a nada. Pelo contrário. Eu acho que até essa questão, que Deus me perdoe, mas essa questão do coronavírus que está vindo aí, que é maior do que tudo isso, em termos de gravidade, que veja, eu volto a frisar, o exemplo da Itália. A Itália, hoje, está praticando a eutanásia. Não deixa de ser uma eutanásia. Com os idosos, né? Com os idosos. Ela não está atendendo mais o idoso de 80 anos que está com o coronavírus, para poder atender o jovem. Que ela precisa da força de trabalho do jovem, depois que passar essa crise. Então veja que situação desumana.
E a completa falta de estrutura, por causa de uma má avaliação de 2, 3 médicos de um hospital lá perto de Bérgamo. Quer dizer, sabe, que não souberam avaliar e não tiveram... Por quê? Porque a informação não tem credibilidade, porque mas vem, aí tem 500 pai de santo que sabe tudo, tem mais não sei quantos vigários que falam não sei o quê, não sei quantos 1000 médicos que falam, que parece, viraram todos especialistas do dia para a noite. Quer dizer, então veja, a irresponsabilidade na propagação de achismos está dando no que está dando. Veja só. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em conjunto, uma portaria conjunta do Tribunal de Justiça e o governador, determina que todos os presos condenados em regime aberto e semiaberto no Estado devem seguir para a prisão domiciliar. A portaria é assinada pelo governador Romeu Zema, do Novo, e o presidente do TJ de Minas Gerais, Tribunal de Justiça, desembargador Nelson Messias de Moraes. Também assinou a portaria o corregedor-geral, desembargador José Geraldo Saldanha Fonseca, e o secretário de Justiça e Segurança Pública, Mário Lúcio Alves de Araújo. A recomendação não se aplica a presos que estão respondendo a processos disciplinar por suposta falta grave. E o documento prevê ainda outras hipóteses que ensejam a recomendação de transferência para regime domiciliar. Bom, quem está em regime aberto já não precisa ir para a cadeia. Agora, o semiaberto teria que ficar em unidades como essa lá de Mongaguá, de onde fugiram vários ontem. Mas aí tem uma questão que a notícia não traz, que é a seguinte. O Romeu Zema, ele ofereceu 21% de reajuste salarial para a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. 21? 21. Nossa. E ficou impossível de dar. E ele conseguiu dar de 4% a 6%. Então, veja, existe um certo... Por mais que seja tecnicamente explicável e factível, é verdade, está lá, é fato, o policial que estava esperando 21%, eu não sei de onde ele tirou esse número quando ele prometeu 21%. Pois é. Agora, eu não sei se isso é uma irresponsabilidade, o que foi. Realmente eu não vou entrar no mérito, mas foi prometido 21%. Então, a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais hoje, ela está empolvorosa. Então, veja, para minimizar qualquer eventual problema maior, você percebe que são efeitos de uma posição, de uma causa. Isso, esses vídeos foi na campanha, né? Com certeza. Não sei se na campanha, logo depois de eleito, mas em algum momento foi feita a promessa. Vou dar o dinheirinho para vocês. 21%. Um Estado que estava quebrado, que está quebrado, da onde vai tirar 21%? Quer dizer, gente, é loucura, é irresponsabilidade. E cadê os poderes públicos constituídos? Que nada acontece para um cidadão que faz uma promessa dessa, sabendo que é impossível de cumpri-la. E cadê o presidente do Novo, o banqueiro lá que fala que tudo é novo? É novo. As promessas são novas. Uma promessa dessa magnitude é nova. É irresponsabilidade, como você falou mesmo, né? Gente, que absurdo. E olha, quem está nos ouvindo, se tem algum parente em Minas, vai ter mais informações. Pode dizer. Bom, a gente espera que essa situação também se normalize, porque o que vem pela frente aí, o que se espera realmente não é muito bom não, viu? Eu vou fazer uma projeção assim, vamos fazer uma projeção dentro da nossa humilde ignorância. Todos nós temos nossas limitações, então nas nossas mais rasas limitações, vamos tentar fazer uma projeção para ver o que nos espera. Nós estamos
no meio do mês de março. A partir de julho, nós vamos ter, teoricamente, ainda é teoria, mas tudo está levando a crer que vai ter uma Olimpíada no Japão. Essa Olimpíada no Japão, independente de ser um sucesso esportivo ou não, tal, em se realizando, certamente ela desviará as atenções de muitas coisas sérias, até porque, com a suspensão dos esportes de maneira geral no Brasil, principalmente com ênfase ao futebol, está todo mundo com foco no coronavírus, nas notícias do coronavírus. Daqui a 2, 3 meses, se eclodir, de fato, essa crise de transmissão e o governo brasileiro e as autoridades sanitárias brasileiras e a própria população brasileira não for competente o suficiente para segurar essa situação, nós vamos ter um ano que é um ano de eleição municipal. Vamos imaginar qual seria o quadro da disputa eleitoral numa crise de saúde fora de proporções e com a Olimpíada no meio, desviando as atenções do que pode ser de fato que venha a ocorrer. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, mas os maus governantes e aquela mídia perniciosa que usa das informações para fazer o povo, o que Zé Ramalho cantava, vida de gado, povo marcado, povo feliz, como é que nós vamos eleger? E o resultado dessa eleição, com a causa de 4 anos para frente, quantos será que não, aventureiros vão aparecer para se candidatarem? Eu tenho lido, por exemplo, aqui um partido ontem, um partido nanico aqui em Santos, embora de expressão nacional, já discutiu que tem um cara aí que vai ser candidato. Eu, particularmente, sou santista, há 56 anos, nascido aqui, nunca ouvi falar. Quem? Não sei, é do PDT. Ah! Então, veja, começa a se lançar candidatos e eu fico perguntando, a troco do quê? Para que lançar candidatos nessa situação, na forma que está? E aonde vem o dinheiro para pagar essa conta? Do fundo. Mas e o fundo? Fundão. Então, veja, gente, a estrutura está toda errada. E aí é que eu acho, Heraldo, me perdoe aqueles que pensam em contrário, que o povo, na rua, é a única solução mesmo, pacificamente, mas protestando. Olha, a situação é séria, muita tranquilidade e tal, só não pode acreditar, né, levar a sério essas profecias, principalmente desse guru aí, de uma ala da chamada Igreja Evangélica, o Edir Macedo, porque diz que o coronavírus é tática de Satanás, né? Ele postou lá no Facebook dele... Mas só se Satanás fosse chinês, porque para mim isso foi cientificamente planejado, politicamente executado pela China. Então, ele postou lá no Facebook dele que os fiéis não precisam se preocupar com a propagação do coronavírus. Ele atribuiu a atenção que o mundo vive com a doença a uma tática de Satanás e ao trabalho da mídia. Meu amigo e minha amiga, não se preocupe. Só que agora ele tirou, né? Ele viu a repercussão. Talvez ele esteja vendendo álcool gel. Ungido. Ungido. Né? Talvez a igreja esteja... Olha, gente, falando sério, brincadeiras à parte, você vê como é difícil as pessoas de bem e do bem desse país, que é a minoria, que, aliás, é a maioria, mas que tem poder para tentar mudar alguma coisa, algum conhecimento, educação, é a minoria. Os outros são levados, como eu bem falei aqui na música do Zé Ramalho. É gado.
negado. E dentro dessa situação, aí nós, como cidadãos, que tivemos a oportunidade e o esforço, que eu sempre disse, eu sou filho de pais professores. Meu pai dava aula de manhã, de tarde e de noite para sustentar os filhos. Minha mãe dava aula de manhã e à tarde para sustentar os filhos. E sustentou. E deu criação. E deu valores. E deu educação. Isso é que precisa ser resgatado para uma sociedade saudável. A educação. É da educação que vem todo o resto. Porque se tivesse educação, esses seguidores dele, com todo respeito, a educação que eu digo é cultura, não ia acreditar, com todo respeito, em Satanás. Claro. Então, veja, aí eu pego o político, eu não estou falando de um político, estou falando do político, vagabundo, ordinário, oportunista, que se aproveita de uma situação dessa, da ignorância do povo. Não vai só do meio político. Sabe, pô? Então, nós estamos, eu acho que tudo que nós estamos passando e caminhando é só efeito de todas essas causas. Da ignorância, que é a causa maior. Muito bem, a gente vai encerrando aqui o programa de hoje do Em Cima da Hora e a gente volta amanhã às 8 da manhã, agradecendo aqui a participação do César Antela. Obrigado, César. Eu que agradeço, Heraldo. Um abraço para você, Gabriel, para os espectadores, para os ouvintes. E, como sempre, para mim é uma satisfação pessoal poder externar minhas opiniões, o meu pensamento e tentar colaborar para que as pessoas ganhem um pouco mais de lucidez e entendimento no saber pensar. Tá certo, então. Fique com a programação da Rádio da Vila e até amanhã. Em Cima da Hora. Compromisso com a notícia do dia a dia da nossa